minha gente, tudo bem? Venho aqui trazer um videozinho pro meu canal que já tem bastante tempo que eu não trago. Bom, e hoje eu vou falar de um assunto bem delicado que aconteceu comigo essa semana. Que pra quem não sabe dos meus amigos, eu estava gestante. Sim, eu estava gestante. Pense numa felicidade que eu estava. Mas acontece. Eu vou contar um pouquinho da minha história dessa semana, do que aconteceu comigo, a experiência que eu tive e que, sinceramente, eu não desejo pra ninguém, nem pro meu pior inimigo. Eu nem sei se eu tenho, mas enfim. Gente, vocês podem estar se perguntando por que, Thaís, que tu tá toda maquiada assim, você vai pra onde? Bom, eu não vou pra lugar nenhum, né, gente? A gente tá na quarentena, ninguém tá saindo. E eu tô de resguardo também, não posso sair, que eu já levei bronca do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos, dos meus líderes. Então, eu me maquiei pra ficar em casa, pra levantar um pouco minha autoestima, e porque fazia bastante tempo que eu não me maquiava. E no meu aniversário, essa semana também, eu ganhei um monte de maquiagem, eu tava doida pra testar. Bom, voltando lá pro assunto da minha gestação. Eu estava, deixa eu ver, quando eu tava, acho que mais ou menos umas 4 semanas atrás, umas 4 a 5 semanas atrás, eu estava com a minha menstruação atrasada e eu tava sentindo muita cólica. Porém, eu não tava mais me prevenindo, eu não tomava mais medicamento para evitar. Porque eu sempre falava que quando eu viesse morar na minha casa, eu iria parar de me prevenir, porque o meu sonho é ter um filho. O meu sonho é ser mãe, entendeu? Eu sempre tive esse sonho e o que me impedia de realizar esse sonho era porque eu morava de aluguel. E pra você morar de aluguel e ter uma criança é muito complicado por conta de gastos e tudo mais. Aí eu sempre falava que quando eu viesse pra minha casa eu iria ter um filho, eu iria parar de me prevenir. Então foi o que eu fiz. Mudei pra cá pro meu apartamento dia 8 de janeiro. E daí, a partir desse momento, eu não tomei mais nenhum medicamento pra prevenir. Tô muito perto. Nenhum medicamento pra prevenir. Então, como eu falei, umas 4, 5 semanas atrás, eu tava sentindo muita cólica e nada da minha menstruação descer. E toda vez eu ia no banheiro, preocupada, pensando, nossa, agora vai descer, e nada. E eu também já tinha gastado muito dinheiro, muito não, né? Eu já tinha gastado muitos exames de farmácia fazendo, pensando que eu tava grávida e nada de eu estar grávida. Então eu já tinha perdido as esperanças, porque até então, quando eu fui no meu médico ano passado, o meu médico tinha falado que eu tinha um probleminha pra engravidar, mas como eu sou evangélica, eu sempre falei que independente de qualquer coisa, o meu Deus é maior e Deus ia me dar o meu filho. Eu sempre falei isso. Gente, se tiver algum sonzinho, ignorem. Ai, cansei. Enfim, eu sempre falava isso. Aí, nessa semana que eu tava sentindo muita cólica, pensando que ia menstruar, nada de vir, o meu esposo foi trabalhar e quando chegou lá, ele tava de folga e aí amor, eu tô indo pra casa, tudo bem. Então você faz o seguinte, você traz um teste de farmácia, que eu tô desconfiada. Eu vou fazer o teste mesmo assim. Aí ele, tá bom. Beleza, ele trouxe o teste. Quando ele chegou, eu fiz, só que com aquela... Como é que eu posso dizer? Aquela incerteza, porque como eu já tinha feito muitos e nunca dava positivo, eu disse, é só mais um que eu vou fazer. Daí eu fui no banheiro, fiz xixi, fiz o teste e deixei lá. Fui pra sala assistir TV, deitei na sala. Aí quando eu lembrei, eu vou ver o teste. Fui no banheiro, quando eu olho o teste, 2 pauzinhos, 2 risquinhos vermelhos, deu positivo. Gente do céu, eu chorei de felicidade, eu pulava, eu gritava. Eu queria sair gritando aqui no condomínio pra
avisar pra todo mundo que eu ia ser mãe, que eu tava grávida e que meu teste tinha dado positivo. E naquele momento eu queria falar pra todo mundo. Aí liguei pro meu pastor, liguei pra minha líder, liguei pro meu pai, liguei pra minha mãe, pro meu irmão. Eu queria avisar todo mundo que eu ia ser mãe, que eu ia ter um filho. Aí vocês imaginam a felicidade da pessoa, porque ia ter um filho. Nessa quarentena, de repente aparece grávida. Sim, gente, eu tava feliz. Eu tava feliz. Eu acredito que Deus não dá nada pra gente, um fardo pra gente que a gente não possa carregar. Eu sempre tive isso comigo. E se ele me permitiu ter, porque era a hora, né? Na minha cabeça era assim. Daí, o próximo passo, correr atrás de médico, essas coisas. Eu fui pro médico, fiz os exames, fiz exame de sangue, de urina, deu positivo, fiz a ultrassom, vi o saquinho, então eu tava muito feliz. Aí, eu já tinha marcado meu obstetra pro dia 19, só que essa semana, segunda-feira, semana passada, né, que hoje é domingo, eu comecei a sangrar e eu fiquei preocupada, porque eu sei que um sangramento numa gravidez não é normal. Mas só que como eu sou mãe de primeira viagem, eu pensei, deve ser só um sangramentozinho, depois vai passar. Isso foi na segunda. Na terça-feira eu procurei médico, fui na médica, fiz um exame, um toque lá, uma consulta. E aí a médica passa uma ultrassom pra mim fazer. Quando eu fui fazer, aí não deu pra mim fazer no mesmo dia a ultrassom. No outro dia, eu fui com meu esposo, porque nesse dia eu tinha ido com uma minha amiga. Ela foi comigo, porque eu tava com medo de sozinha e tudo mais. Aí, na quarta-feira, eu fui com meu esposo atrás de médico. E aí eu fui numa maternidade. Quando eu cheguei lá, eu consultei com a médica. E ela falou, quando ela olhou o meu exame, meu ultrassom vaginal, ela falou que mostrava só o saquinho, porque quando eu descobri, quando eu fiz o exame, eu tava de 6 semanas. E de 6 semanas já era pra estar mostrando o embrião, e não tava mostrando só o saquinho. E na mesma hora ela falou assim pra mim: Thaís, é o seguinte, se por acaso eu te passar o exame agora, você fizer o exame e continuar mostrando só o saquinho, é uma gravidez anembriária. Acho que é isso, vou verificar aqui. Aí ela falou assim, é anembrionária o nome da gravidez. Aí ela falou assim, desculpa, tô nervosa. Botei. Aí ela falou assim, e se mostrar só o saquinho, é aquela gravidez anembrionária. E aí você vai ter que fazer a curetagem. Quando ela falou isso, eu fiquei meio assim, mais pra lá do que pra cá, mas tipo, eu tava confiante. Aí ela passou o exame, eu fui na recepção ver se tinha possibilidade de eu fazer o exame àquela hora, porque já era 6 horas da tarde, só que fui atendida pela emergência e aí tinha mais possibilidade de eu ser atendida. Daí eu fui lá pra fora, pra recepção, sentei perto do meu esposo e falei pra ele, expliquei isso, né? Aí ele falou, vai ter que tirar. Eu disse, amor. Quando de repente eles me chamam pra bater o traço. Quando eu chego lá na sala, a moça pergunta se eu não quero que o meu esposo entre pra acompanhar o exame. Eu disse, se possível, eu quero sim. Lógico que eu quero meu esposo aqui. Daí ela ligou pra recepção, chamou ele pra lá e ele acompanhou o exame. Daí, quando ela enfiou o negócio lá pra fazer o exame, que aí eu vi só o saquinho, eu já fiquei meio assim, só que eu esperei ela falar, né, porque eu nem entendo muito disso. Daí ela falou que infelizmente não dava pra ouvir o coração do bebê, que tava só o saquinho, e não existia embrião. Ou seja, eu tinha que fazer a curetagem. Daí eu já comecei a chorar mesmo, ali mesmo onde eu tava fazendo o exame. Chorei muito, 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 porque a gente é uma dor assim. Eu acho que só quem é mãe e que já teve um aborto, ou então que já perdeu um filho, tem noção de como que é essa dor, entendeu? Eu sei que eu chorei muito, e meu esposo pedindo pra me acalmar. E aí eu me senti culpada, porque
Tipo, é a minha primeira gravidez e eu fazia tudo na minha casa, entendeu? Tudo. Eu não me privava de fazer só porque eu tava grávida. Gestante, no caso. Então, eu fiquei me culpando. Aí eu perguntei pra médica, eu sou culpada disso? Foi porque eu fiz alguma coisa que eu não devia? Ela, não, você não tem culpa, isso acontece. E, infelizmente, vai ter que tirar o seu bebê. Ela ainda falou assim, o seu bebê parou de desenvolver com 7 semanas. Aquela hora eu fiquei desesperada, chorei horrores, feito uma criança. Ela mandou me acalmar, mandou ir lá pra fora e conversar com meu esposo pra mim poder digerir isso. Só que, gente, vocês não têm noção do que é a dor que eu tava sentindo, não. Como eu falo, só quem tem noção é quem já passou por isso, ou então quem é mãe. E olha que eu não tive nem a oportunidade de pegar ele no colo, eu não tive a oportunidade de ver minha barriga crescer mais, porque cresceu, só que foi pouquinho. E muitas pessoas se perguntam, e na verdade nem existiu o bebê, né? Porque depois que eu cheguei. Não! Tô contando até errado. Depois que. Descarregou. Ui! Depois que eu descobri isso, que eu fui lá pra fora, pra recepção, logo de imediato a médica que me atendeu mandou me internar. Detalhe, isso era dia 6. O meu aniversário foi dia 7. Mandaram me internar e disse que meu esposo não podia ficar comigo. Se ele quisesse vir em casa, pegar algumas coisas pra mim, que eu já ia ficar internada, ele poderia vir. Gente, aí que eu fiquei desesperada, porque eu já tava muito nervosa, eu já tava chorando muito por conta daquela situação. Eu não conseguia entrar na minha cabeça que eu não ia mais ter um bebê, entendeu? Daquela gestação, não conseguia entrar isso na minha cabeça. Aí me internaram, eu passei a noite toda, colocaram o medicamento pra me expulsar pra fora, porque eu já tava sangrando justamente por isso, porque o meu corpo ele tava rejeitando aquilo que tava dentro de mim. E aí colocaram o medicamento, eu passei a noite toda sangrando, sangrando muito, gente, nunca tinha sangrado tanto, que até hoje eu tô fraca, perdi tanto sangue que eu perdi. Daí, isso eu passei a noite toda do dia 6 lá. Quando foi do dia, aí disseram que de manhã, se eu não tivesse colocado todo pra fora, depois que eu batesse a ultrassom, eu iria fazer a coretagem. O medo que eu tava de fazer essa coretagem. Nossa, eu tava com muito medo. Daí eles, quando foi de manhã, a médica falou que eu não precisava fazer a coretagem e que eu ia só almoçar e depois do almoço eu ia receber alta. Só que eu não queria almoçar, eu queria ir embora, eu queria vir pra minha casa. No meu aniversário e eu tá internada em hospital, pensa. Aí a médica chegou lá, me deu alta, me mandou vir pra casa. Eu saí de lá 12 e pouquinho, meio-dia e pouquinho. E aí eu vim pra casa, digerir aquilo. Gente, e tipo assim, no dia do meu aniversário, passei a noite sem internet. Na hora que eu conectei o meu celular na internet, pelo celular do meu esposo, o meu celular começou a cair um monte de mensagem de pessoas que já sabiam e também por conta do me parabenizando, me felicitando pelo meu aniversário. Gente, eu desabei, eu vim chorando de lá até aqui na minha casa. Quando chegou na minha casa, eu chorei mais e mais e mais, porque você sai num dia pra saber como que tá o seu bebê, por que que você tá sangrando e volta pra casa com aquela notícia de saber que você não vai mais ser mãe daqui a 7 meses, porque eu já tava de 2 meses. Então foi muito triste pra mim, muito mesmo. Eu não vou dizer assim, eu já tô bem 100%, eu já esqueci tudo isso. Não, eu tô bem, assim, psicologicamente, sabendo que eu não vou ser mais mãe por conta disso, dessa gravidez, que também depois eu vou trazer um vídeo aqui pro canal explicando como que é essa gestação, que tem muitas pessoas que eu tenho certeza que também não faz ideia de como que seja. Mas eu vou trazer um vídeo pra cá pro canal contando isso, sobre essa gestação embrionária e explicar melhor como que é, por que que a mulher não pode, por que que isso acontece. Eu vou explicar tudinho direitinho, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E aí
eu tô melhor, eu tô melhorando cada dia, porque eu peço muitas forças pra Deus, só Deus mesmo pra me dar forças pra mim aceitar isso. E é isso, gente. No dia do meu aniversário eu ainda tive uma surpresa, eu ganhei muitas maquiagens que eu amo, eu acho que é um presente assim que eu mais amo, que eu mais gosto de ganhar, de receber, são maquiagens. E eu ganhei bastante maquiagem à noite, os meus amigos vieram pra cá, trouxeram pizza e tipo tentaram me animar da melhor forma possível. E eu fiquei mais calma, entendeu? Porque eu já tinha até. Eu nem esperava receber presente, eu não esperava receber ninguém na minha casa aquele dia. Porque eu tava chorando muito, eu tava desesperada. E, tipo assim, graças a Deus, tem pessoas maravilhosas na minha vida que deixam mensagens, vêm explicar pra mim que isso acontece e que eu vou passar por isso, que Deus vai me dar outro filho. E com isso, eu fico mais tranquila, eu fico. Como é que eu posso dizer? Eu entendo mais, entendeu? Que as coisas acontecem e que se Deus tirou, se Deus não deixou que eu não permitiu que eu tivesse um filho daqui a 7 meses, é porque as coisas acontecem conforme a vontade dele, entendeu? E eu venho aceitando isso a cada dia e, bom, não me acostumando com a ideia, mas eu tô entendendo que não era pra mim ter agora. Então, gente, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado da minha explicação. E eu quero agradecer cada um dos meus amigos que me mandaram mensagens de força, de felicitações naquele dia, porque foi um dia muito difícil pra mim. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Então, quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like, deixa muito like, compartilha demais esse vídeo. E até a próxima!